Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a área de desenvolvimento de software, a área em que eu sou formado, a área em qual eu atuo já tem um tempo. Então, hoje eu quero contar um pouquinho para vocês sobre como é o dia a dia, como foi minha experiência na faculdade, coisas legais que eu vivi na faculdade e principalmente como eu entrei no mercado de trabalho, um mercado que tem tantas vagas e tantos profissionais. Então, eu me chamo Gabriel Barreto. Eu também já fui aluno da ETEC Sales Gomes, eu fui aluno da primeira turma do ETIM Informática lá em 2012 e depois que eu me formei em 2014 eu ingressei na FATEC Itapetininga no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, me formei em setembro de 2018 e trabalho como desenvolvedor de software desde 2016, quando eu fazia freelancer para a internet. E depois eu assumi um cargo de liderança numa consultoria de marketing digital aqui da minha cidade de Itapetininga. E recentemente eu fui convidado a trabalhar para uma empresa da região de Campinas e eu atuo remotamente. Então eu estou aqui na minha casa atendendo clientes do mundo inteiro. Hoje eu atuo como engenheiro de software e também como tech lead em uma equipe de outros 3 desenvolvedores. E a gente entrega software para o mundo inteiro e os nossos principais clientes estão localizados na Europa, na China e também no Brasil. Então, para quem ficou curioso o que faz o engenheiro de software, basicamente o que a gente faz, o software é uma tecnologia, é um programa, um aplicativo, alguma coisa que é executado dentro de um computador é um software, até mesmo o próprio sistema operacional do computador é um software. A gente constrói esse tipo de aplicação usando instruções que o computador entende. Então, é como se fosse uma língua que ele entenda. Então, a gente fala português e o computador fala as linguagens de programação. E, entre elas, as tecnologias que a gente usa lá dentro da empresa em que eu trabalho são as linguagens, principalmente o JavaScript e o Dart. E entre elas a gente tem alguns frameworks específicos dessas linguagens, que são o Flutter, o React Native, o Node, entre outras coisas, que se você está aí estudando técnica informática, você já deve conhecer muitas delas. Então, depois que a gente escreve tudo isso, um monte de código, várias linhas de código, a gente consegue ver esse resultado acontecendo na nossa tela. Isso é uma coisa muito mágica, e não só na tela. Então, por exemplo, lá dentro da empresa a gente também trabalha com Python para fazer automação. Então a gente consegue fazer uma plaquinha, controlar uma esteira, por exemplo, de produção. Então, a partir de um comando ou de alguma coisa que algum sensor identificar, tudo automaticamente vai acontecendo passo a passo. Isso é uma coisa muito bacana de ver acontecer. E aí, além de ver acontecer dentro do sistema, a gente consegue fazer a tecnologia interagir com o mundo real, entre aspas, fazendo alguma coisa funcionar, apagando uma luz, ligando o som, fazendo tocar alguma coisa, tirando uma foto automaticamente. Então, toda essa automação é possível hoje em dia. E vale muito a pena, é muito bacana estudar e trabalhar com isso. É muito gratificante você ver alguém que você conhece utilizando alguma coisa que você construiu, é bem legal, ou sendo beneficiado por isso, ou vendo alguma coisa que você construiu, alguma tecnologia que você entregou, mudar a realidade ou a vida de algumas pessoas, né, dos usuários daquilo. É muito, muito gratificante. E eu garanto que vocês vão ficar tão motivados quanto eu quando isso acontecer com vocês. Hoje eu trabalho tanto com o back-end, que são as tecnologias voltadas para os servidores, tecnologias que nós usuários não vemos, embora interagimos com elas de maneira um pouco abstrata. Trabalho tanto com o front-end, que são as tecnologias que aí sim são usadas para a gente interagir com as aplicações, então um site, um aplicativo ou alguma coisa do tipo.
tanto quanto os aplicativos mobile, né, que são aqueles aplicativos que a gente realmente instala nos nossos telefones. Então, contando um pouquinho da minha experiência na faculdade, eu saí do Salles em 2014 e entrei na FATEC em 2015. Comecei a estudar na FATEC em 2015 e lá eu tive algumas experiências muito bacanas, desde participação em grupos de estudos, como a própria faculdade, interação com os professores, até mesmo alguns projetos extra classe, digamos assim, que foram de extremo valor para mim, como, por exemplo, as maratonas de programação. Foram coisas muito importantes, coisa que eu gostava muito de fazer. Estava lá 6 horas resolvendo desafios, com o relógio contando para ver quem entregava mais rápido. E essa programação competitiva era um negócio que motivava muito a gente a aprender, a procurar formas diferentes de resolver problemas, que tenha mais performance, ou que consiga entregar uma solução melhor do que a gente tinha entregue, para que a gente conseguisse melhorar a nossa performance nessa competição. Eu fui para a Maratona de Programação Brasileira, foi uma coisa bacana pra caramba, competi aí com faculdades do país inteiro, e foi uma coisa que agregou muito valor para mim aí durante a faculdade. Então, por mais que o nosso mercado não seja regulamentado e exija a faculdade, eu, Gabriel, acho a faculdade importante, né? É uma formação superior, você vai ter experiências que você ainda não teve na vida, você vai aumentar seu network, você vai conhecer pessoas novas, pessoas diferentes. Os grupos de estudos da faculdade também são de extrema importância, assim, para compartilhar conhecimento com outros alunos. Você ajuda, você é ajudado. Então isso vale muito a pena vocês participarem, vale muito a pena vocês fazerem uma faculdade, vale muito a pena, por mais que não seja necessário para vocês entrarem na área, mas não esperem que a faculdade vá entregar todo o conhecimento que vocês precisem para entrar na área de desenvolvimento. Vocês vão precisar buscar conhecimento fora da faculdade, de outros meios, livros, cursos online, entre outros tipos de fonte de informação. E hoje a internet está aí muito rica de conteúdo para vocês estudarem e chegarem no mercado muito bem preparados para qualquer tipo de desafio que tenham para vocês. Nesse ponto vale considerar também ali que a faculdade se torna um pouquinho mais importante se você quer, por exemplo, trabalhar no exterior. Em alguns países, por exemplo, a Polônia, ela exige que você tenha uma formação ou que você tenha uma certa anos de experiência para comprovar que você está apto a assumir aquela vaga que você está submetendo para o processo de visto de trabalho. Então, é uma coisa também a se considerar. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu queria muito sair do país. Então, era uma coisa que eu considerava quando eu pensava em desistir da faculdade. E aí, então depois aí que vocês já se convenceram um pouquinho mais aí sobre fazer faculdade para entrar na área de programação e TI, a gente chega num impasse em que hoje a gente tem alguns cursos, né, que podem ser alternativas um do outro, para que você seja um profissional formado em TI. Então, aí entre os principais voltados para desenvolvimento de software, a gente tem ADS, que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas, a gente tem Ciência da Computação e a gente tem Engenharia de Software. Cada um deles tem as suas peculiaridades e é focado em algum tipo de coisa diferente. Então, a gente tem ADS, que é focado mais em realmente formar um analista e desenvolvedor de sistemas, que é um profissional que é capaz tanto de gerenciar uma equipe de software quanto desenvolver um software. Ele também tem ali um pouquinho de formação de sistema de informação,
Então você vai conhecer um pouquinho sobre sistemas de maneira geral, sobre padrões de sistemas, como CRM, como sistemas baseados em conhecimento, um pouquinho de inteligência artificial e tudo mais. Você tem o cientista da computação, que é uma formação um pouquinho mais voltada já para a área acadêmica, para formar pesquisadores e cientistas. E você tem engenharia de software, que está mais próximo ali do análise e desenvolvimento de sistemas, porém no momento da especificação, digamos assim, que a gente chama, que é o momento em que o conhecimento é um pouquinho mais aprofundado durante a faculdade, em análise e desenvolvimento de sistemas, a gente vai focar em otimização, em performance, em modelagem. Já a engenharia de software vai um pouquinho mais fundo em engenharia de sistemas mesmo, falando um pouquinho sobre compiladores, sobre arquiteturas, e aí você vai um pouquinho mais baixo nível ali, que a gente chama, um pouquinho mais próximo do hardware, para entender um pouquinho mais sobre como o software interage com o hardware ali, como as coisas acontecem realmente dentro do nosso computador. O mercado hoje ele exige algumas coisas bem atualizadas, digamos assim, e a faculdade ela demora um pouquinho mais para se atualizar em razão de ela tem uma grade definida, essa grade precisa estar alinhada a alguns requisitos que o MEC impõe, e essas questões são um pouco burocráticas para serem atualizadas no mesmo ritmo em que o mercado se atualiza. Então, mais um ponto positivo para a faculdade, porque quando você está na faculdade, muito possivelmente você vai ter oportunidades de estágio, mesmo que eles não sejam remunerados. Em muitos casos são, na maioria dos casos eles são remunerados, mas você tem essa oportunidade de aprender. Quando você está na faculdade, ali é o seu momento de errar, é o momento de você aprender com os seus erros, e porque o mercado ele está cada dia mais aquecido, cada dia mais rápido, e o errar hoje em tecnologia pode às vezes custar um pouquinho caro. Então aproveitem aí o tempo que vocês vão ter na faculdade, vale muito a pena vocês investirem esse tempo em vocês, em conhecimento, em experiência, e esses processos, todos esses processos que eu falei da faculdade, tanto as aulas, quanto a interação com os professores, quanto essas experiências extra-classe, como maratonas de programação, tem amigos que fazem engenharia de computação, que tem maratonas de robótica, com batalha de robôs e etc., que é muito legal também. Entre outras coisas, são muito gratificantes. Por exemplo, os meus professores, da grande maioria dos professores da área de TI que eu tive, eles atuam ainda na área de TI. Então eles têm a vivência de mercado, eles conhecem o mercado, eles sabem o que o mercado está pedindo. Então eles conseguem passar para vocês alguns truques, digamos assim, em que muda a experiência de vocês, tanto com a faculdade, quanto com o aprendizado, com a tecnologia e tudo mais. Então vale muito a pena vocês investirem esse tempo na faculdade. Bom, falando agora um pouquinho sobre o mercado, nosso mercado de TI ele é um mercado bem vasto, que tem inúmeros segmentos, inúmeras oportunidades, inúmeras formas de atuação. E como é um mercado que ainda não é bem regulamentado hoje em dia, então a gente ainda não é necessário que você seja formado ou tenha uma formação superior ou técnica para atuar nesse mercado. Então, por exemplo, um dos programadores da minha equipe ele é formado biólogo, mas ele trabalha como desenvolvedor. Outra coisa que é de bastante importância citar para vocês é que, como nós desenvolvedores e a tecnologia está inserida em todos os setores da economia, eu não consigo dizer para vocês que a gente sentiu nenhuma das crises econômicas aí dos últimos anos. Então, mesmo com a pandemia e um número grande aí nessas ondas de demissões, empresas fechando e tudo mais, eu não vi o mercado de desenvolvimento sofrer tanto com essa crise. Então é uma coisa também a se considerar, né? Quando a gente está falando de
decidir aí o que a gente vai fazer para os próximos anos. Então, vale ressaltar aí que o mercado de desenvolvimento no Brasil e no mundo ainda tem muitas vagas a serem preenchidas. E aí vocês devem estar se perguntando, mas Gabriel, como que eu faço para conseguir a minha primeira oportunidade no mercado de desenvolvimento sem ter nenhum tipo de experiência ou sem, entre aspas, nenhuma empresa ter me dado a oportunidade de adquirir experiência? Pessoal, assim como arquitetos, engenheiros e etc., eles mantêm um portfólio atualizado com as obras ou com os projetos deles. Nós, desenvolvedores, também mantemos o nosso portfólio sempre atualizado. Então, tem desenvolvedores que apostam num portfólio deles, que constroem um site deles, com a cara deles, que tem os projetos que eles fazem, um formulário de contato, por exemplo, os links das redes sociais. Tem desenvolvedores que mantêm sempre o LinkedIn extremamente atualizado, com resultados das coisas que eles entregam, com os desafios que eles conseguem alcançar, com projetos pessoais que eles estão criando. E tem a principal ferramenta de um desenvolvedor hoje em dia, que é o GitHub, que é um local onde a gente armazena código praticamente na nuvem, como se fosse um Google Drive de código. E lá é o principal portfólio aí dos desenvolvedores. Então nós mantemos sempre esses 3 portais, digamos assim, atualizados, e é por lá que muitos recrutadores encontram a gente, muitas vagas chegam até nós, muitas pessoas que estão buscando profissionais chegam até a gente. Então, por exemplo, num GitHub da vida, um recrutador que está procurando um profissional, vê que você fez uma agenda de contatos, por exemplo, e ele gosta do que você fez e acha que você merece uma oportunidade de estar na equipe dele. Então ele com certeza ele vai dar um jeito de entrar em contato contigo, levando em consideração que o GitHub também mantém ali alguns links de contato. Então vale muito a pena, se vocês querem entrar nessa área, aí ter um perfil de vocês no GitHub, no LinkedIn, e manter isso atualizado com os desafios que vocês estão fazendo, com os projetos que vocês estão inseridos, mesmo que seja projeto pessoal, mesmo que seja você está brincando ou você está aprendendo alguma tecnologia nova, fazendo um clone de uma aplicação que já existe. Então, por exemplo, eu vejo muitas vezes no meu LinkedIn a minha versão do Mercado Livre, a minha versão do Netflix. Então, e esses profissionais, querendo ou não, eles são vistos, porque os recrutadores eles estão ali a todo momento. Então, esses posts chegam até eles de uma forma ou de outra. Então, vale muito a pena para quem quer entrar nessa área e não tem experiência ou não tem uma indicação, apostar nessas ferramentas. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. E eu espero que eu tenha conseguido empolgar vocês ou inspirar vocês a entrar nessa área, a conhecer um pouquinho mais sobre desenvolvimento de software, sobre o mercado de programação e sobre tudo que a gente faz no dia a dia como programador, como desenvolvedor, como engenheiro. Eu espero que encontrar vocês, quem sabe, aí no mercado daqui uns tempos. Espero que eu tenha também conseguido orientar vocês sobre um caminho a seguir e como conseguir crescer nessa área. E caso vocês queiram aí conversar comigo, qualquer coisa do tipo, eu vou deixar meu LinkedIn aqui em algum lugar pra gente conversar, me adiciona lá, a gente conversa. Então, qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, manda uma mensagem lá, a gente conversa e quem sabe aí a gente não se encontra e trabalha junto daqui uns anos. Então, até mais.